Olá galerinha, boa tarde a todos vocês, eu sou o Rômulo Andrade e hoje galera eu venho trazer para vocês um vídeo ensinando como fazer a regulagem da sua pistola de pintura ou da sua pistola de verniz para fazer uma aplicação, fazer uma lacagem perfeita como está essa daqui, uma lacagem completamente uniforme, padrão, sem aquele aspecto encascado, sem a perca de brilho. E galerinha, para você que tem curtido os meus vídeos, que tem gostado, para os meus vídeos que tenha sido útil para você, galera, eu peço que vocês deixem seu like, se inscreva no canal, compartilhe os meus vídeos para que ele também possa ajudar outros profissionais que atuam na área. E desde já agradeço a todos vocês. Vamos embora para o próximo vídeo, solta a vinheta. Então pessoal, hoje eu resolvi trazer esse vídeo para vocês, levando em conta o fato de muitos profissionais nos dias de hoje ainda utilizar o método de 2,5 voltas na vazão da pistola de pintura ou na pistola de verniz, correto? Mas essa é uma regra certa a seguir? É um padrão correto a seguir nos dias de hoje? Então pessoal, hoje eu vou tirar essas dúvidas de vocês. Se realmente esse método ainda é o método correto a ser utilizado ou se nos dias de hoje devemos seguir outros métodos, outros meios de fazer a regulagem da nossa pistola de pintura. Levando em conta que também trabalhamos nos dias de hoje com diversos tipos de materiais. Aqui um exemplo deles que eu trouxe para vocês é o verniz. Eu trabalho com um verniz aqui, eu tenho costume de trabalhar com um verniz da Carsistema. Ele é um verniz HS e é um verniz que ele não foi desenvolvido para ser diluído, para levar diluente. Ele é um material bicomponente, onde na sua aplicação só é usado verniz e catalisador. Eu vejo muita gente aí, pessoal, que pega um verniz como esse, um verniz que não foi desenvolvido para diluição, né? Se você analisar aqui, todo o material ele traz a sua tabela desenvolvida, né, pelo fabricante. E na tabela aqui ele informa, galera, que esse é um material 2 componentes, que é 2 partes de verniz para 1 parte de catalisador. Correto, galera? Correto. Tem gente que ainda vem aqui e acrescenta mais 10 ou 15% de diluente. Um dos motivos do material, após 2 ou 3 dias, ele perder drasticamente o seu brilho, né? Outro motivo dele dar aquele aspecto encascado. É um material que não foi desenvolvido para levar diluente. Não é um material para ser diluído. Certo, galerinha? Levando em consideração também, pessoal, que hoje existe muitos fabricantes de pistola de pintura. E eu resolvi trazer aqui para vocês 2 modelos de pistola de pintura, que são os modelos a qual eu uso aqui na minha oficina diariamente, já há 4 anos eu utilizo essas pistolas, e vim quebrar aquele mito, aquela regra de 2,5 voltas que muitos profissionais dão na vazão de material. Por quê? Porque temos que levar em conta, pessoal, que cada fabricante ele tem a sua característica, ele tem a sua fabricação, ele tem os seus engenheiros próprios que desenvolvem cada material que vai vir ao mercado. Todos são iguais? Seguem o padrão? Não. Outra questão, pessoal, que devemos levar em conta é que hoje, no mercado, muitas das vezes, uma fábrica que produz um material como esse, talvez ela não produza o material por completo. Talvez a fábrica patente deste material, ela produz o corpo da pistola, mas os reparos é produzido por outra fábrica, o copo é produzido por outra fábrica, né? Então temos que levar em consideração tudo isso.
Há 15, 20 anos atrás, normalmente era muito comum a gente utilizar só aquelas pistolas de sucção, que eram aquelas pistolas com o copo embaixo. Hoje é muito comum na oficina as pistolas de gravidade, né, chamada HVLP, alto volume e baixa pressão, ou seja, alto volume de material, ela dá uma demanda de alto volume de material com uma baixa pressão. Diferente das outras que tinha que trabalhar com a pressão mais alta porque ela funcionava no sistema de sucção, ela sugava o material no copo embaixo. Então, pessoal, levando em conta que aqui eu tenho uma pistola Panifarina, uma Iwata Panifarina, e aqui também, pessoal, eu tenho uma pistola DeVilbiss. Essa é uma DeVilbiss Pro, GTI Pro Light. É uma pistola que eu também tenho 4 anos que eu utilizo ela. E é um fabricante diferente. Essa é a Iwata, uma Panifarina, e essa é uma DeVilbiss, muito conhecida no mercado. Ambas pistolas são muito boas, pistolas de qualidade espetacular, certo? Que dá um acabamento impressionante. Usando da forma correta, claro, pessoal, porque toda ferramenta ela foi produzida, testada para depois ser aprovada pelo fabricante. Então tem aqui, leva em consideração regulagem de vazão de material, regulagem de pressão de ar, né, bico. Então tudo influencia no acabamento final que vamos ter no carro do cliente ou no seu carro. Então, pessoal, o que eu quero trazer para vocês com relação a isso? Porque ainda vejo, nos dias de hoje, tem muitos profissionais que utilizam métodos que foram desenvolvidos há 15, 20 anos atrás, que nos dias de hoje não tem funcionado muito bem. Depois o profissional vira e fala que esse verniz não presta porque ele perde brilho, depois que ele seca ele dá aquele aspecto encascado. E eu quero falar para vocês, galera, que muitas das vezes não é o profissional que não é a ferramenta que é ruim, não é o material que é ruim. Muitas das vezes o profissional não sabe, né, afinar a ferramenta dele como tem que ser, não tem uma regulagem correta da ferramenta. E isso influencia. Outras das vezes o profissional ele pega um produto como esse, que não foi desenvolvido para ser diluído, e coloca diluente. Isso faz também a pintura perder o brilho, o verniz perde o brilho, ele dá aquele aspecto encascado. Então, pessoal, no mundo automotivo, infelizmente, ele não aceita muitas mudanças com relação aos produtos. Por quê? Porque isso são tudo produtos químicos, produtos desenvolvidos em laboratório, testado. Então, muitas das vezes, quando nós fazemos algo por conta própria, nós mudamos a característica do produto, né? Mudamos aquilo que foi desenvolvido no produto. Então, galera, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que cada pistola dessa ela tem a sua característica própria. E uma das características é vazão de material. Mas como, Rômulo, eu vou saber qual a característica correta da minha pistola? Da seguinte forma que eu vou fazer aqui agora, pessoal. Toda pistola ela tem normalmente 3 pontos de regulagem. O ponto inferior, o ponto de baixo, que é a regulagem da vazão de ar, pressão do ar, né? O segundo ponto é o do meio, que é a vazão de material, né? A capacidade aqui regula a capacidade de material que vai sair no leque da sua pistola. O terceiro ponto é o ponto superior, ou muitas das vezes, em alguns casos, tem algumas pistolas que trazem essa regulagem do lado, que é a regulagem de leque, abertura de leque. Correto, pessoal? Primeiro ponto, você tem que analisar vazão do ar. Mas como, Rômulo, analisar a vazão do ar? Vazão do ar. Imagina, pessoal, que eu estou aqui com essa DeVilbiss GTI Pro Light. Ela é uma pistola que o fabricante dela recomenda
que ela tem que ser usada com um compressor que produz pelo menos 12 bar de pressão por minuto. Ou seja, essa é uma pistola que tem que trabalhar com 12 bar de pressão. Uma máquina para conseguir, para essa ferramenta conseguir trabalhar da forma adequada, ela precisa de um compressor que produza pelo menos 12 bar por minuto de pressão. Já diferente dessa Iwata, pessoal. Essa Iwata, o fabricante dela aqui fala que ela trabalha a partir dos 7 bar de pressão. Ou seja, essa é uma pistola de acabamento como essa. Essa fabricante recomenda 12 bar de pressão, que é a DeVilbiss, e essa Iwata, o fabricante recomenda acima dos 7 bar. Mas por que isso influencia, Rômulo? Vou explicar para vocês agora, galera. Por quê? Imagina que, e aqui eu tenho uma pistola que trabalha, o ideal é trabalhar com 12 bar de pressão. Meu compressor tem que produzir 12 bar de pressão. Se eu trabalho com um compressor que só produz 10 bar de pressão por minuto, e essa pistola consome 12 bar de pressão por minuto, o que vai acontecer, pessoal? Automaticamente essa pistola vai estar consumindo mais ar do que o meu compressor produz. Então, enquanto o reservatório do compressor estiver cheio, ele vai conseguir mandar uma pressão ideal aqui para essa pistola trabalhar. Mas automaticamente, com alguns minutos que eu estiver trabalhando com essa ferramenta, a pressão do reservatório vai começar a cair. Por quê? Porque a pistola está consumindo mais ar do que o meu compressor produz. Então, em um pouco prazo, eu vou ter uma perda drástica de pressão. Ali aquele material já vai cair com menos pressão na peça, já vai cair um material com um aspecto mais encascado, mais grosso. Então, o primeiro motivo de uma pintura dar aquele aspecto encascado é trabalhando com a ferramenta que não é preparada para outra determinada ferramenta. No caso, um compressor que não é determinado para essa ferramenta. Ou seja, um compressor que produz menos ar do que necessário para essa ferramenta trabalhar. Essa é a primeira questão. A segunda questão, imagina, galera, que eu tenho essa pistola aqui e eu vou trabalhar com ela com 2,5 voltas. Correto ou errado? Vou explicar para vocês por que é errado. A regra de 2,5 voltas, pessoal. Como eu sei a regulagem ideal para minha pistola de verniz, para minha pistola de acabamento? Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer, segurar o gatilho da minha pistola até o final, pressiona ele até o final. Vou vir na regulagem de vazão de material, vou abrir ele todo. Aqui, ó, vou rodando até certificar, aqui, ó, ele até soltou, até eu certificar que ele está todo solto. Então, aqui, pessoal, aqui significa que a vazão de material está toda aberta. Eu vou tornar a segurar o meu gatilho, vou vir fechando agora a minha vazão de material. Fechei até eu sentir que o gatilho aqui começou a querer andar. Encostou? Encostou. Então aqui eu sei que a partir desse momento eu vou contar quantas voltas o regulador aqui vai dar completa. Quantas voltas completa? Vou fazer aqui, ó. Ele deu 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas, 6 voltas e um pouquinho, pessoal. Então, conclusão. Para mim ter a 100% da vazão da minha pistola aberta, eu sei que são 6 voltas. 6 voltas aqui abrindo, eu vou ter 100% da minha vazão aberta. O fabricante normalmente ele recomenda, pessoal, que a gente trabalhe pelo menos de 40% a 60% da vazão
aberta. Então, se aqui com 6 voltas eu tenho 100% da vazão da minha pistola aberta, ou seja, 3 voltas seria 50%. 3 voltas seria 50% da vazão da minha pistola aberta. Então, se o fabricante ele recomenda entre ali 40, 60, normalmente 70%, alguns nem falam 40%, alguns fabricantes falam de 50% a 70% da vazão aberta. Então imagina que 50% da vazão aberta seria 3 voltas. Então aqui eu já quebrei aquela ideologia de 2 voltas e meia. Para essa ferramenta ter uma boa aplicação, eu tenho que trabalhar com ela pelo menos com 3 voltas de vazão aberta. Aí eu estou trabalhando com ela a 50%. Aí esta ferramenta vai depositar um material na quantidade adequada para a peça, vai depositar um material que vai abrir, vai espalhar. Porque, pessoal, para quem está na área e conhece, sabe que o verniz, se você não concentrar ele, se você não aplicar um material na quantidade correta, ele não abre, ele não espalha, ele cai aquele material grosseiro. Por quê? Porque a pistola ela trabalha com pressão. Isso aqui é um bico que sai micropartículas. E quanto mais pressão, mais essas partículas são quebradas. Só que imagina que eu trabalho com a pressão correta na minha pistola, que é entre 30 PSI, né, de pressão. Mas eu tenho a minha vazão fechada, ou seja, eu estou trabalhando com a pressão correta para quebrar as partículas, mas a vazão está uma vazão pobre, está saindo pouco material na minha pistola de pintura. Então, automaticamente vai cair pouco material na peça. O que vai acontecer? Vai ficar uma peça pobre de material, uma peça com aquele aspecto depois encascado. Então, pessoal, sabemos que essa pistola Iwata, né, ela tem que trabalhar pelo menos com 3 voltas na vazão de material. Já quebrei aquela regra de 2 voltas e meia. 3 voltas é 50% da vazão de material. Uma outra questão, pessoal, que eu vou mostrar para vocês. Também para quebrar essa regra de 2 voltas e meia. Essa é uma pistola DeVilbiss, como falado, né, como mostrado aqui, uma DeVilbiss Pro Light. Ela foi produzida no ano de 2018, aqui traz até o ano que ela foi produzida. E aqui eu vou mostrar para vocês, pessoal. Normalmente eu sempre uso todos esses métodos. Independente de eu já conhecer a pistola, todos os dias eu faço esse tipo de regulagem. Eu abro toda a vazão para depois ver quantas voltas a pistola está dando. Por quê? Porque eu também tenho que levar em consideração, pessoal, que isso é uma ferramenta, e como toda ferramenta também sofre desgaste na agulha, a mola perde pressão, os reparos sofrem dilatação. Então eu gosto sempre de estar conferindo, né, para ter certeza de que a pistola não teve algum desgaste, alguma mudança ali, né, no seu aspecto original. Então aqui, pessoal, mesmo método, vou abrir toda a vazão que está, gatilho encostando até o final. Agora eu venho fechando com o gatilho pressionado, né, segurando o gatilho, eu venho fechando, encostou, aqui ó, encostou, sentiu o gatilho começando a querer mexer. O que eu vou fazer? Vou contar quantas voltas completa a regulagem de vazão vai dar aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4 voltas completa. Aí aqui é uma certeza, pessoal, de que cada ferramenta tem a sua característica. Imagina, essa DeVilbiss, para ela estar com 100% da sua vazão aberta, elas são 4 voltas. Essa Iwata são 6 voltas e um pouquinho ali, um pouquinho mais de 6 voltas. Então aqui já está uma característica de uma ferramenta e uma característica de outra ferramenta. Aqui já sabemos que nenhum fabricante é igual ao outro, que nenhuma ferramenta é igual a outra. Então essas são 4 voltas para vazão de material estar 100% aberta, e essa Iwata são 6 voltas e um pouquinho. Então, conclusão,
disso, pessoal, é o seguinte, que se eu tenho essa pistola com 4 voltas na vazão, se eu der 2 voltas e meia aqui abrindo, o que vai acontecer? Eu vou estar trabalhando com 60% da vazão dela aberta. Se eu der 2 voltas e meia nessa, eu vou estar trabalhando com em torno de 35, 40% da vazão aberta. Tá vendo como é que as porcentagens já mudam? Automaticamente essa ferramenta, com 2 voltas e meia, ela vai liberar mais material do que essa ferramenta com 2 voltas e meia. Então, aqui mais uma vez eu quebro aquela regra de 2 voltas e meia na vazão de material. Por quê? Marca diferente, ferramentas diferentes. Nenhum fabricante é igual ao outro. Conclusão? Essa ferramenta, para me ter uma boa aplicação com ela, eu com 2 voltas já é o suficiente de eu ter 50% da vazão de material liberada, com 2 voltas. Essa pistola eu tenho que trabalhar pelo menos com 3 voltas na vazão de material para me ter uma boa aplicação do meu material na peça. Então, pessoal, é por isso que nos dias de hoje a gente vê muitos profissionais que trabalham, né, desempenha ali no seu trabalho, dá o seu melhor, mas no final não tem um resultado tão satisfatório como deveria ter. Por quê? Às vezes ele ainda segue uma regra, um padrão que foi desenvolvido há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, que nos dias de hoje mudou. Por quê? Porque hoje sabemos que o mercado automotivo, o setor automotivo é muito amplo, é muito amplo. Hoje são muitos os fabricantes de ferramenta que estão no mercado, né? São muitos os fabricantes, são muitos os engenheiros que hoje produzem determinadas ferramentas. Hoje levamos em consideração que todos os dias é desenvolvido ferramentas como essa para ser mais econômica, né? Para ter um consumo menor de material. Então, pessoal, hoje não podemos seguir essa regra de 2 voltas e meia na regulagem de uma pistola. O ideal é, primeiramente, você pegar o manual de instrução da sua ferramenta, ler, né? Saber quais são as especificações do fabricante. Ah, Rômulo, mas eu trabalho na oficina que o meu patrão me entregou uma pistola e não me deu o manual, jogou fora. Tudo bem. Ou você vai na internet, hoje a internet traz acesso a tudo isso. Você digitar lá, por exemplo, uma DeVilbiss GTI ProLite, fabricada no ano 2018, ali você vai conseguir adquirir o manual de instrução dessa ferramenta. Ou, caso contrário, utilize esse método. Primeira coisa que você deve saber, conhecer a sua ferramenta. Como conhecer a sua ferramenta? Mexendo. Né? E a primeira dica é essa, pessoal. Vem aqui, abre toda a vazão de material, descubra quantas voltas completas a sua ferramenta é necessário dar para você ter 100% da vazão de material aberto, para depois você saber, né, a porcentagem que vai ser utilizada, quantas voltas vai ser utilizada na sua ferramenta. Belezinha, pessoal? Tá aí, galera. Para quem gostou do meu vídeo, curte, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, pessoal. Compartilhe o vídeo com outros profissionais que atuam na área, que enfrentam essas mesmas dificuldades no dia a dia, no decorrer da sua trajetória dentro de oficinas, e muitas das vezes não tem quem instrua, quem ensina, quem mostre. Então, pessoal, compartilhe o vídeo e faça esse vídeo chegar a mais pessoas, beleza? Conto com vocês, um abraço e até o próximo.